Ontem nós paramos, eu me lembro, no transtorno de pânico, né? Que é um tipo de ansiedade altíssimo, fortíssimo, né? Que ontem nós falamos que se você que dá ataque súbito de taquicardia, o coração fica todo acelerado, medo, que chega até a paralisar a gente, insegurança extrema, crises fortes de ansiedade, nervosismo de uma forma insuportável, sensação de descontrole, dá uma sensação de loucura mesmo, vou morrer, falta de ar, sudorese. Gente, o pânico é um negócio absurdo. A pessoa não consegue sair de dentro de casa. O pânico, eu estava falando ontem, a pessoa não consegue trabalhar. Aonde a pessoa teve o pânico, o transtorno de pânico, a pessoa não consegue voltar sozinha. Eu já passei por isso na família, eu já passei por isso, eu sei o que é isso. Então, não é fácil, né, pastora Solange? Não é fácil. Mas sempre digo uma coisa muito importante para mim e para você. Esse pode ser o seu estado hoje, mas isso não é você. Porque o pânico, ele dura de 20 a 40 minutos, no máximo. Então, o que você tem que fazer? Faz uma respiração cachorrinho aí. Inspira, respira, respira, respira. Acalme, busca esse Deus. E eu quero falar uma palavra que ontem eu comecei com ela e hoje eu vou continuar com ela. Lançai sobre ele, lançai sobre Jesus toda a vossa ansiedade. Mas para você lançar alguma coisa, você tem que saber o que está lançando. O pescador, quando ele lança a rede ao mar, ele sabe o que ele está fazendo. Quando a gente lança a vara, o molinete, o anzol, a gente sabe o que está fazendo. Então, qual é a palavra hoje, pastora? A minha palavra de louvor a Deus e de cura para você é essa. A cura da ansiedade, ela está dentro de você. Por quê? Porque a hora que você souber a raiz disso tudo, você vai estudar isso à luz da palavra e eu e você seremos curados, como eu fui. Então, quando eu cheguei certa vez, há muitos anos atrás, tem uns 20 anos, não sei, 20 anos, que eu fui até um neuro melhor da minha cidade, e eu me lembro que ele foi uma consulta particular, porque eu não tinha convênio com ele, que eu me assentei com ele, e ele perguntou assim para mim, me fala para mim, desde que você se lembra por gente. Foi com ele que eu aprendi isso. E aí eu comecei a contar para ele. E eles têm perguntas específicas. Quando você se lembra que te deu medo? O que te deu medo? O que você se lembra desde que você era criança? E eu fui uma criança, eu me lembro de coisas, gente, que eu tinha 3 anos de idade, ninguém acredita, mas eu me lembro. E eu comecei a contar para ele. E ele foi perguntando o que te faz sofrer, o que te faz chorar, e eu fui falando, e a gente não controla na hora, eu estava assim já, né, num estresse muito grande, e eu contei tudo aquilo para ele. E aí, resultado, irmã Lavor, é muito ruim mesmo. E aí, filha, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas para vocês, tá? Ver se eu posso ajudar alguns aqui. E aí, conforme eu fui chorando, ele foi marcando, foi marcando, foi marcando. E... Eliane, segura um pouquinho só para mim, para eu terminar aqui, que eu precisava, entendeu? É que se eu parar agora eu me perco aqui. Mas eu queria que você voltasse, filha, depois, pastor, a minha vizinha está com depressão e não quer comer nada. Vou fazer uma sopinha de fubá com couve e vou levar para ela e peço oração. Ok, mas ó, ouça essa palavra primeiro, para você poder ajudar ela. Tá bom, Eliane? Beijo, filha. Lúcia Monteiro, ok. A mais importante você fazer com ela, você dá uma sopinha para ela ficar forte, concordo. E depois você ouvi-la e saber, eu estou falando aqui, Li, que a gente tem que descobrir a raiz de tudo isso. Então, o que foi no meu caso que eu adquiri tudo isso? Foi porque eu fui passando por um monte de problemas,
de pressão, eu estava sob pressão. Então, na época eu tive tudo isso por um estresse muito grande, de um monte de coisas, mas muito graves mesmo, que eu passei, tentativa de sequestro e tudo mais. Então, eu cheguei e passei para ele. E aí ele me acalmou. E eu me lembro que quando ele falou assim para mim, a hora que você descobrir os seus gigantes, você vai vencê-los. Então, pastor, como é que eu venço qualquer tipo de ansiedade? Quando eu descubro a razão, o porquê, porque tudo tem uma razão, tem um porquê, tem uma raiz. E foi aí que eu comecei, gente, a estudar fortemente de 25 anos para cá, sobre a morte. Por quê? Porque eu tinha medo de perder mãe, de perder pai, de perder irmãos, de perder a cidade que eu morava, a casa que eu morava, a igreja que eu tinha, o meu trabalho. E quando eu fui estudando a palavra, que tudo tem um tempo determinado, Deus foi me ensinando, eu fui buscando. Hoje eu sou uma pessoa livre. Hoje eu estou num outro lugar que eu vejo a beleza desse lugar. Por quê, pastora? Porque não é o lugar que faz a gente, é a gente que faz o lugar. Então hoje eu estou muito feliz. Minha filha aprendeu a ser feliz aqui. Hoje ela não quer outro lugar, nesse momento. Por quê? Porque ela está feliz, porque eu estou feliz. Então, descubra, por favor, aquilo que você sofreu, que mexeu com você, que te trouxe até esse lado. Por exemplo, eu vou responder uma pergunta. Pastora Solange, crianças ficam ansiosas? Sim. Principalmente quando ela tem pai e mãe ansioso. Quando ela tem uma mãe perfeccionista. Eu vou te dar alguns sinais que a criança tem uma ansiedade extrema. Olha nas unhinhas dela. Quando ela rói muitas unhas. Tem umas que chega a ferir, gente, de ação, né? Tem umas que puxa com a raiz, chega a machucar e continua machucando. Crianças que fazem xixi não conseguem fazer o desmame da fralda, não consegue deixar a fralda, que faz cocô na cama, que faz cocô na roupinha. Crianças que têm dificuldade para comer coisas muito sólidas. Por quê, pastora? Ela tem um medo. Ela tem um medo dentro dela. Crianças, por exemplo, que têm muito medo de tomar banho, que a água do chuveiro chega a sufocar ela. Vocês estão me entendendo? Então, crianças que têm dificuldade de ir para a escola, de ficar na escola, de parar na escola. Por exemplo, crianças que comem toda hora. Ela tem uma ansiedade tremenda. Então, você está dizendo o quê? Que a compulsão alimentar, até nos adultos, ela vem de uma ansiedade que a pessoa não aguenta. Então, ele tem que descarregar em algo. Uma pessoa muito ansiosa, se ela for para um supermercado, ela faz uma bagunça da vida dela. Por quê, pastora? Ansiedade. Só que na criança é muito sofrimento. Pais que exigem muito das crianças. Pais que trazem a criança numa disciplina assim, rígida demais. A criança é criada sob pressão. A tendência dessa criança é ser ansiosa. Por exemplo, as crianças asiáticas, né? Que os pais trabalham muitas e muitas horas por dia. E judiação. Quando elas são pequenininhas, elas já são ensinadas a cuidar uma da outra. Então elas têm horário para acordar, horário para comer, horário para brincar, horário para isso. Não parece, tudo isso é muito bonitinho. Parece, né? Muito bonitinho. Mas eu particularmente não gosto. Por quê, pastora? Porque elas estão sendo criadas sob pressão. Elas poderão ficar ansiosas. Poderão ter algum tipo de transtorno. Porque a ansiedade, essa dor, essa tristeza, esse sofrimento, essa angústia, essa falta de ar, esse ataque cardíaco, quando você chega a esse ponto que você enfrenta algo que você muitas vezes nem sabe o que é. Porque ser ansioso é normal. Ter medo é normal. Mas quando isso fica exagerado,
pode ficar patológico. Pode ser um problema para mim e para você. E às vezes, irmãos, é coisas que a gente vai enfrentar amanhã. O que a palavra de Deus me ensina e te ensina? Deixa o amanhã, viva o hoje. A própria palavra ensina eu e você vivermos o hoje, deixar o amanhã cada dia com o seu próprio mal. E vamos orar, e vamos buscar em Deus solução, e vamos resolver. Eu gostava muito do meu pai nesse sentido. Ele fazia tudo para o leite não derramar. Pai, o leite derramou. Uai, o que não tem remédio, o remediado está. Já está derramado. Não tem que entrar em desespero. Pastor, o que é ansiedade, o medo excessivo, desesperado? É sofrer antecipadamente. Eu ouvi algo do Cenoura Bravanel, que é o Silvio Santos, que mudou a minha vida. O quê? Ele disse o seguinte: ele pode ter o que ele tiver para resolver de gravíssimo, mas é amanhã, 4 horas da tarde. Hoje ele dorme, hoje ele come, hoje ele chega em casa, hoje ele brinca com os filhos, hoje ele descansa. Amanhã, isso não é coisa de hoje. Deus não permitiu eu viver isso hoje. É amanhã que eu vou resolver. O ansioso não. O ansioso parece que não sai do passado, porque tem coisa mal resolvida. O ansioso vive um presente desesperado e já vive um amanhã que nem chegou. Que a gente nem sabe se vamos estar vivos, queridos. Então deixa cada dia com o seu próprio bem, com o seu próprio mal. Vamos enfrentar cada dia de uma vez. Os alcoólicos anônimos ensinam isso, né? O AA, que eu acho isso tremendo. Só por hoje. Vamos viver um dia de cada vez, queridos. Porque a ansiedade é uma luta tão grande. Alguém me perguntou, mas pastora Solange, e as minhas dívidas atrasadas? Elas já estão atrasadas. O que a gente tem que lutar hoje, gente, é para comer, para pagar uma água, uma luz. Mas e o restante, pastora? O restante vai esperar. A última conta que você vai pagar, você sabe. Tem contas que você fica calmo. Se você passou por um desemprego, passou por uma pandemia, perdeu-se tudo. Tem um tempo. Ou você vai pagar ou vai caducar. Mas fica calmo. Entenderam? Pastora, mas e se a porta não abrir para mim? Você tem um Deus. Deus vai abrir uma porta para mim e para você, filho. Nós temos que ter essa fé. Não é? Deus vai abrir uma porta para mim e para você. Em nome de Jesus. É igual esse cabelinho aqui que não arruma. Eu mexo aqui um jeito, mexo aqui um jeitinho. Ficou melhorzinho agora. Fique calmo. A primeira coisa. A pessoa, quando ela está ansiosa, ela tem um medo exagerado, um mau pensamento. Toda pessoa ansiosa, ela é medrosa. Ela não pensa coisa boa. Então, limpa a tua mente com as promessas de Deus. Comece a pensar coisa boa. Chamar a palavra. A palavra gera vida. A senhora tem algum problema hoje com a morte? Não. Por quê? Porque eu sofri muito de ansiedade, de depressão com a morte do papai. Mas eu não tinha Jesus ainda. E aí depois, quando eu vi que eu entrei em depressão e fui passando outras lutas e lutas e lutas, porque eu era uma menina de 16 anos, eu era um pastor, gente. 16 anos. E aí, resultado, eu fui trabalhar tudo isso dentro de mim. Eu fui trabalhar. Você sabe você sabe qual é a certeza que eu tenho hoje? Que eu não perco mais somente esse Deus e a minha salvação. O restante, tudo é temporário na minha vida. A minha mãe tem um tempo para ser minha, para ficar comigo. Os meus irmãos têm um tempo. Eu tenho um tempo aqui com vocês. Talvez eu tenha um tempo nessa cidade. Eu tive um tempo de 40 anos de onde eu vim. Mas hoje eu aprendi que eu sou uma águia. Para onde eu for, eu faço meu ninho com Deus. Eu faço meu ninho. Ele faz um ninho para mim. Ele cuida de mim.
Ele cuida de você. Se você não tiver essa fé, você morre. Alguém falou assim para mim por telefone, pastora Solange, meu irmão faleceu, eu não vi o rostinho dele. Falei, filha, quando meu pai também faleceu, eu falei isso ontem, né, gente? Assista de ontem, gente, por favor, assista ontem. Uma caldeira de aço, gente, fervendo, caiu sobre ele. Então isso aqui tudo dele não teve mais, lógico. Teve um pedaço do corpo, aqui eles colocaram um isopor e uns panos. Falei, Deus, lá no cemitério, eu queria tanto ver o rostinho do papai. Deus falou assim, pensa nisso mais não. Falei, por quê? Ele falou que a hora que o aço fervendo caiu sobre ele, o anjo já estava esperando. Quando chega a hora do meu pai, do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, dos teus netos, vai chegar. O anjo vai chegar. Eu tive uma experiência da morte extraordinária. Quando meu filho na fé faleceu. E ele era um dos meus auxiliares. E aí eu já tinha estado no hospital. Mas na madrugada eu estava deitado orando e de repente eu ouvi aquela voz dele. Pastora? Oi, pastora. Falei, meu pai do céu, meu filho vai embora. Acordei no outro dia, fui para o hospital. Quando eu entrei na porta do quarto dele, acredite se vocês quiserem ou não, eu esbarrei em alguém. E me arrepiei do pé à cabeça. Saí um pouco. Chamei uma enfermeira, que a gente fica muito em hospital, você faz amizade com os enfermeiros, né? Médico nem tanto, mas enfermeiro sim. Chamei ela e falei, filha, eu não tenho com quem conversar. Eu preciso falar algo com você. Não sei se você já teve essa experiência. Quando eu entrei na porta, eu senti que eu esbarrei em alguém que estava no portal assim. Ela abaixou a cabeça. Eu falei, eu sei o que você está falando. Só não está mentindo. Mas não me deu resposta. Foi embora. Quando eu estava perto dele, falei para a esposa, vai descansar que eu fico um pouquinho aqui com ele. Uma voz falou assim para mim, tira ela daqui. Tira ela daqui. Ela falou assim, não, pastor, eu preciso ficar com ele. Falei, senhor, ela não sai. O telefone toca que o filho dela estava com crise de bronquite. Minha nunca teve nada. Deu uma crise súbita de bronquite e ela saiu dali. Uma voz falou assim para mim, se aproxima dele. Eu nunca tinha tido uma experiência de morte. Uma voz falou assim para mim, se aproxime dele. E eu me aproximei. E uma voz falou assim, dá força para ele, porque ele precisa ir agora. E ele não tem força. Cante a música que ele mais gosta. E eu me lembro que eu cantei uma parte que dizia assim, eu quero ser como um jardim fechado. Na, 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 na. Eu nunca mais cantei esse cântico. Quando eu estava cantando, ele arregalou os olhos como uma águia. Arregalou o olho assim. E foi para frente. Falei, meu Deus, meu filho está indo. Meu filho está indo. A enfermeira chega na hora, porque elas sabiam que o médico deu tantas horas de vida para ele. Eles sabem. O oncologista deu, né? Não sei. E ela entra e fala, sai daqui agora, filha, sai. Eu falei, filha, eu preciso cantar para ele. Ela falou, filha. Eu só vi quando ela pôs a mão assim no olhinho dele. E fechou. Quando eu passei pela porta, dali mais ou menos, não me lembro, gente, mais ou menos, porque ali você é tirado dali, né? Eles cobrem o corpo, você tem que sair dali. Mas eu sei que quando eu passei pela porta de novo, não tinha mais nada. O que a senhora entendeu, pastora Solange? Eu entendi que quando eu cheguei,
o anjo, chame você o anjo do Senhor, o anjo da morte, chame o que você quiser. Ele estava ali esperando por ele. Deus me preparou até nisso na vida. Desde esse dia, onde eu chegar, resultado, eu sei se a pessoa, Deus está preparando a pessoa ali já. Então o anjo vem, prepara a pessoa, Deus te usa como Ele quiser. E ele foi. Entenderam? Então Deus falou assim para mim, o anjo pegou seu pai e levou. Lá no hospital com Covid, mas eu não vi meu rostinho dela, pastora, não se preocupe. O anjo chegou, olhou para ele, nessa hora a pessoa encara, a luz brilha. Chegou. Ele não tem mais força. Quando o dia que Deus escreveu no livro, que será o meu dia, o teu dia, não importa se é por Covid, não importa se é por uma casca de banana que a gente tropece, a gente vai embora. Então eu enxerguei o lado bom disso. Que ele estava salvo, que eu tinha que fazer a minha parte por ele, como mãe dele, para ajudá-lo. Eu fiz parte dessa passagem, que ele está com Deus, que ele está muito bem, obrigada. Se ele pudesse nos ouvir, lógico que ele dorme hoje no Senhor e outros, mas se pudessem nos ouvir, aqueles que já se foram, eles não voltariam mais. Pastora, mas por que eu sofro tanto quando alguém morre, quando alguém vai embora? Quando eu perco uma casa, quando eu perco uma cidade, quando eu perco um carro, quando eu aborto um filho. Alguém me perguntou, por que, pastor, o aborto de um filho? Porque não era para ser seu. Deus sabe como nasceria aquela criança, como ficaria aquela criança. Todas as vezes que Deus te tirar alguma coisa, ou te tirar alguém, pelo amor de Deus, diga bendito, bendito, bendito. Bendito, bendito é o nome do Senhor. Porque nós enxergamos, gente, só o nosso agora, o nosso eu. Mas Deus enxerga, Deus conhece o teu passado, conhece o teu presente e sabe como será o teu futuro. É por isso que judeus, árabes, eu não sei quem mais, eles não falam quando a mulher fica grávida. Eles esperam 2, 3 meses, 5 meses, até vingar para dar notícia. Porque eles próprios dizem, se não vingar, se morrer, é porque não é meu. Eu nunca entendi bem por que o cristão, foi por isso que me fez estudar tudo isso. Porque a morte de um justo, de um santo, Deus tem prazer nela, pode estudar isso. Deus só não tem prazer na morte de um ímpio. A criança, ela aceita melhor a morte do que o adulto. E o adulto, por medo, ele fica mentindo para a criança. Mamãe foi viajar. Mamãe não foi viajar coisíssima nenhuma. E a criança fica esperando. A criança pode adquirir pressão alta, diabetes, timidez, fobia social e algum monte de problemas. Então, o que eu quero falar com amor para mim e para vocês? Que a solução, ela está aí dentro de cada um de vocês. A Maria Santos, né, filha? Ela diz, pastora, já tive essa experiência com a partida do meu neto Vinícius. Ele tinha 2 anos. Eu estava com o irmão dele no hospital, do GAC, quando eu vi Deus levando o meu neto Vinícius. Era irmão Henrique. Enfim, ela diz aqui, né? Levou o Vinícius. Mesmo na dor do pastor, eu fiquei em paz, pastora, falando desse testemunho. Então, é a preparação. Porque o desemprego, ele pode vir para o justo, para o ímpio, um aborto, uma perda, entendeu? Isso chama-se luto. Temos que viver o luto. Viva o luto intensamente. Chore, grite, berre. Mas uma coisa é certa.
depois a gente tem que se levantar desse luto. O que eu aconselho? Muda esses móveis de quarto, vende ou doa. Pega a roupa de quem já faleceu, por exemplo. Não fique nada dentro de casa da pessoa. Não gosto disso. Você já não gosta? Não. Nada. Nada, nada, nada. Tanto quando o papai faleceu, perguntaram o que eu queria do papai. Eu falei, eu só quero a lembrança dele. Vocês podem ver que dia dos pais eu também não mostro foto dele. Mas é de mim. Mas eu respeito quem faz. É de mim. É meu. Isso é de mim. Eu quero ficar com aquele homem que para mim foi um pedacinho de Deus na terra. Entenderam? Então, meus amores, viva o seu luto? Viva. Mas depois você vai ter que se levantar e reconstruir e seguir a tua vida, filha. Entendeu? Não se preocupe com isso, filha. Isso é normal. Então, temos que nos levantar. Temos que reconstruir. O que a gente tem que hoje, na minha opinião, conversar muito. Seja com marido, esposa, filhos, pai, mãe, crianças principalmente. Eu quero ver se eu falo sobre o gigante do suicídio que está acontecendo no Brasil e no mundo de uma forma muito bruta. Eu quero ver, se Deus permitir, eu falo, acho que amanhã não vai dar tempo. Terça-feira eu devo falar talvez sobre o gigante do suicídio. Eu estou estudando isso um pouquinho, gente. Quer dizer, comecei só, né? Não estou estudando ainda não. Vamos lá. Mas isso dura de 15, 30, 40 minutos. Então, como é que a senhora enfrentou e venceu tudo isso? Eu fiz uma introspecção. Eu voltei pela fé ao meu passado, a quem eu machuquei, a quem eu tinha machucado. Liberei perdão, pedi perdão, orei por aquelas pessoas pela fé, tudo pela fé. E eu fui sendo curada, porque eu fui vendo que Jesus já tinha levado tudo aquilo na cruz. E conhecereis a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que te traz toda a cura, te traz toda a libertação que você precisa, filho. E outra coisa, irmãos, eu sempre enfrentei, eu sempre enfrentei as enfermidades no lado espiritual, sabendo que alguém estava ali atrás e se alimentando e rindo de mim. Então eu sempre olho para o meu inimigo e falo assim para ele, ó, quem ri por último, ri melhor. Você está rindo de mim agora? Eu vou vencer você em nome do Senhor Jesus, porque Jesus já te venceu lá naquela cruz. Jesus já levou a ansiedade, Jesus já levou a depressão, Jesus já levou o pânico, Jesus já levou a fobia, Jesus já levou tudo. É assim, gente, que eu sempre venci os meus gigantes. No lugar de pensar coisa feia, eu vou pensar coisa bonita. Alguém falou assim para mim, pastora, a senhora não sabe o que é olhar para as panelas, para as latas e não ter alimento. Sei sim. Eu sei sim. Eu era muito bobinha, muito infantil, muito ignorante, para ficar construindo templos e catedrais como eu fiz. Eu fiquei 15, 20 anos orando, eu comendo pela fé. Eu nunca passei fome. Nunca passei fome. Deus sempre cuidou de mim. Mas eu orava, dava 15, meia hora, 1 hora, 2 horas, o alimento aparecia. Milagrosamente. Irmão, você tem uma pessoa nessa vida que eu bato palmas para ela. É uma menina chamada Pastora Solange. Pela honestidade que ela teve, pela sinceridade ministerial que ela teve, pela integridade dela. Eu falo isso para a glória de Deus. Porque aonde se viu uma pessoa jogar o dinheiro numa construção e ficar sem alimentação correta? Sem férias, sem descanso. Estou falando isso para a glória de Deus. Por isso que ninguém pode te julgar, ninguém te conhece. Só Deus te conhece, só eu me conheço. E sei o que eu já passei e passo. E você também.
Mas assim como eu venci, estou vencendo todos os dias os meus gigantes. Você tem que ter essa fé, filho, filha, que você é mais do que vencedor por Cristo Jesus, nosso Senhor. Um outro tipo de fobia, quer dizer, o agorafobia, quer dizer o que, pastora? Tem pessoas que têm fobia por lugares, por cinema, por lugares grandes, que são estranhos para ela. Tem pessoas que acham mais fácil viver dentro de casa, elas se fecham dentro de casa. Pastor, isso é uma ansiedade, é uma fobia. Entendeu? Então, temos que orar sobre isso. Outro tipo de ansiedade, pastora. Transtorno de ansiedade induzido por substâncias. Como assim, pastora? Por exemplo, gente, pessoas que ingerem muito maconha, cocaína, heroína, LSD, crack. Você já mexeu com isso? Eu já cuidei de pessoas assim, mas não de conhecer essas substâncias, sabe? Conhecer, experimentar, ver isso, eu nunca vi, né? Então, pessoas que tomam muito remédio, anfetamina, pessoas que tomam muito cafeína, pessoas que tomam muita bebida durante muito tempo, em excesso. Essa pessoa mexe com drogas, álcools, essa pessoa pode ter uma ansiedade intensa. É muito dura. Então, quando uma pessoa está no processo de libertação disso tudo, ela passa pela abstinência, né? Então, a família não tem que ficar batendo boca, não tem que brigar, não tem que discutir. O que a senhora fez pela família da senhora nesse caso? Gente, eu entregava aquilo que vocês entregam para mim hoje. Eu entregava a oferta da idade de quem passou isso na minha família. E orando e amando. E sofrendo, porque a gente sofre, não é fácil também. E tendo paciência. Paciência mesmo. Então, é normal a pessoa passar por uma grande ansiedade quando ela já passou por vícios. Deu para entender? Diga amém, Jesus. Pastora, e tem problema? Eu vou responder algumas perguntas já, tá? Transtorno de ansiedade devido a uma condição médica de saúde. O que é isso? São pessoas que, como um caso de uma filha minha, que foi ela que me deu esse tema, mas a Má, lá na cozinha, eu já tinha perguntado para ela, Má, me dá um tema. Você, né, Má, que falou ansiedade. Mas essa filha veio e falou, e aí eu entendi que ela está passando por isso. Quando ela chegou no médico, presta atenção nisso, que o médico olhou para ela e disse, filha, você está com câncer. Quando uma pessoa recebe esse laudo, não parece, mas ele já enxerga a morte. Ela já enxerga como ela está hoje, né? Sem cabelo. Ela enxerga a químio, ela enxerga o oncologista, ela enxerga talvez a perda de uma mama. Então a pessoa entra em ansiedade, numa ansiedade muito grande quando uma pessoa passa por médicos, por problemas sérios de saúde. Mas o que a gente tem que pensar? Que Jesus levou essas enfermidades lá na cruz. O que mais eu gosto de pensar, vocês não sabem, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu não sou peru de Natal para morrer de véspera. Eu não sou peru de Natal. Quer dizer o que é isso, pastor? Não entendi. É que eu tenho o dia e a hora certinha para eu ir embora dessa terra. Entenderam, não? O dia que eu descobri isso, irmãos, que todos os meus dias estão escritos no livro lá no céu. A hora que chegar a sua hora, chegou. O anjo vai chegar aqui, vai olhar para mim e diante dele você vai paralisando e perdendo a força. É uma anestesia geral. Eu enxergo a morte de um santo como uma anestesia geral, sabe? E você, vambora. Bora, bonito. Bora. A eternidade está te esperando. Então, câncer não te leva fora da hora. Deixa eu te falar isso.
A AIDS não leva. A varíola do macaco não vai te levar. Nem a Covid vai te levar. Não, pastor. Nós temos o dia, a hora exata para estarmos com o Senhor, nosso Deus. Nosso Senhor é suficiente, Salvador. Perdi um emprego, vai ter outro. Não vou poder comprar a casa que eu sonhei. É porque Deus tem uma melhor que essa. Assim que você tem que pensar. Não deu certo o carro, pastor. Às vezes esse carro era só para te trazer problema, filha. Vai chegar um melhor. Pastora, o que a gente faz quando a gente falta o alimento? Eu estava falando isso agora há pouco, né? Deus está mandando eu voltar. Você já viu passarinho estocar comida? Não. Não? Você já viu passarinho guardar em despensa? Não. Então deixa eu falar para você. Eles são os primeiros que dormem, né? Mas são os primeiros que acordam. E eles acordam louvando, 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 louvando o Criador. E depois eles têm uma fé que vocês não sabem. Eles vão em busca da comidinha deles e eles não morrem de fome. Não, pastor. A Mil está dizendo a verdade. Conheci uma pessoa que levou 38 tiros lá na Vila Zezé e ele sobreviveu. Esse pode dizer, nem o tiro me mata se Deus não quer. Revólver está fugindo dele, então. Gente, é isso que eu quero falar para vocês com alegria. Se Deus cuida de um passarinho tão tico-tico, se Deus cuida de um lírio que hoje nasce e amanhã morre. As flores do deserto são as flores mais lindas que eu conheci nessa vida. Mas se você arrancar ela e levar para casa, ela morre. Se Deus cuida deles, não vai cuidar de mim, de você? Por que essa ansiedade? Diga para ela, você está vindo, mas você está indo embora. No lugar da ansiedade, vamos dar lugar para a fé, vamos dar lugar para a confiança, para a esperança, para a certeza que esse Deus está comigo, está contigo. Entendeu? Não?